Olá! Hoje a gente vai mergulhar num projeto simplesmente fascinante que mistura física com botânica de um jeito que pode mudar tudo que a gente sabe sobre plantas medicinais. Vamos descobrir como é possível dar um empurrãozinho para a natureza se tornar ainda mais poderosa. Vamos começar com uma situação que, olha, talvez já tenha acontecido por aí. Sabe quando se prepara um chá medicinal? Ele funciona que é uma maravilha, mas na vez seguinte parece que não faz o mesmo efeito? Pois é, por que será que isso acontece? A resposta, no fundo, está na própria natureza. A potência de uma planta medicinal não é algo fixo, sabe? Fatores como o clima, o tipo de solo, até a época da colheita, tudo isso muda a quantidade dos seus compostos ativos. E é exatamente essa instabilidade que o projeto de hoje quer resolver. Tá, mas e se a gente pudesse contornar essa inconstância da natureza? É aí que a conversa fica interessante e a gente entra numa ideia que é realmente de outro nível. O projeto TARDIS 42 nasce de uma pergunta muito provocadora. E se, em vez de só aceitar o que a natureza oferece, a gente pudesse incentivar as plantas a produzir mais daquilo que a gente precisa? E se fosse possível fazer com que as plantas medicinais fossem sempre no seu máximo potencial? O nome científico por trás dessa mágica toda é elicitação abiótica. Parece um nome complicado, eu sei, mas a ideia é bem simples, na verdade. Basicamente, é usar estímulos físicos controlados, tipo som ou campos magnéticos, para, digamos, avisar a planta para ela ativar suas defesas. E adivinha o que acontece? Ela produz mais dos compostos que nos interessam. Olha, a melhor analogia é essa aqui. Penso numa academia para as plantas. É isso mesmo. Um estresse controlado, um treino, faz a planta se fortalecer. E, nesse caso, ficar mais forte significa produzir muito mais dos seus compostos ativos, como os antioxidantes. Genial, não é? E aqui a gente vê na prática a diferença que isso faz. Uma planta padrão, normal, vai ter um nível de compostos ativos que varia muito. Resultado, uma eficácia que é uma loteria. Agora, a planta estimulada com essa técnica, essa pode chegar num nível otimizado, padronizado, ou seja, uma eficácia muito mais confiável. Ok, a ideia é incrível, mas como isso sai da teoria e vai parar dentro de um laboratório? É exatamente aqui que a física e a farmácia se encontram de um jeito super prático e controlado. O processo todo é dividido em 4 etapas bem claras. Primeiro, vem o estímulo expondo a planta ao som e aos campos magnéticos. Depois, a extração, para coletar os compostos dela. O terceiro passo, crucial, é a análise, onde se compara tudo com a planta que não recebeu estímulo. E, por fim, a padronização, fazendo os cálculos para garantir a qualidade final. E aqui está o pulo do gato de qualquer pesquisa científica séria: a comparação. Para provar que a técnica realmente funciona, é fundamental ter um grupo de controle, ou seja, uma planta igualzinha cultivada do mesmo jeito, mas que não passou pelo estímulo. É só comparando os dois grupos que dá para ter certeza que a mudança foi por causa do treino que a gente aplicou. E só para deixar mais claro, não é qualquer som ou qualquer campo magnético, viu? A gente está falando de ondas sonoras com frequências muito específicas e campos eletromagnéticos bem fraquinhos, de baixa intensidade. Tudo aplicado de um jeito super controlado para não machucar a planta, só para incentivá-la. Eu sei, uma ideia como essa pode soar meio futurista, quase ficção científica, mas é muito importante frisar que o projeto inteiro está totalmente baseado em princípios científicos que já existem e, claro, em limites éticos bem definidos. Olha só os fundamentos disso. Primeiro, é um facto da fisiologia vegetal. Plantas produzem mais antioxidantes quando estão sob um estresse controlado. Segundo, a elicitação abiótica não é invenção de agora, já é uma técnica usada em biotecnologia. E, muito importante, o projeto se concentra na manipulação e controlo de qualidade, que é exatamente a área de atuação do técnico em farmácia, não na prescrição. E para não restar nenhuma dúvida sobre a seriedade do projeto, essa citação da própria documentação de estudo, ela deixa bem claro que cada passo é baseado em ciência validada, fisiologia, química, biossegurança e que tudo respeita os limites legais da profissão. Aqui não tem achismo, é ciência aplicada do começo ao fim. É claro que um projeto desse tamanho precisa de um time de peso, né? É uma verdadeira colaboração entre áreas diferentes.
Como a gente vê aqui, a física entra fornecendo e controlando os estímulos. A química faz a análise de tudo o que foi produzido. E a farmácia aplica todo o conhecimento de extração e padronização para garantir um produto final seguro e eficaz. Bom, com a ciência toda explicadinha, agora a gente pode olhar para o horizonte e imaginar o impacto gigantesco que uma pesquisa como essa pode ter no futuro da medicina, da sociedade e até do nosso planeta. O impacto potencial é enorme. Pensa comigo, se a gente consegue tirar mais de cada planta, os custos de produção podem cair bastante. Isso, claro, pode facilitar o acesso a medicamentos para muito mais gente. Mas talvez o mais importante de tudo seja a padronização da eficácia. Ter fitoterápicos mais confiáveis para todo mundo. Então, no final das contas, por que isso tudo é tão importante? Porque aponta para um futuro com remédios fitoterápicos mais eficazes, mais confiáveis. Incentivam um uso mais inteligente e sustentável da nossa biodiversidade, que é riquíssima. E, claro, ajuda a democratizar o acesso a medicamentos, ao mesmo tempo que forma profissionais técnicos muito mais qualificados e inovadores. Para terminar, fica essa reflexão. Esse projeto não é só sobre plantas ou física. É sobre uma nova forma de enxergar as coisas. E se o próximo grande avanço da farmácia não vier de uma molécula criada em laboratório, mas sim da união poderosa entre a sabedoria milenar da natureza e a precisão da ciência moderna? É uma ideia que, com certeza, vale a pena a gente pensar a respeito.